Este é o Café Nuclear, o podcast da medicina nuclear. Aqui você encontra sua dose de informação. Novidades em radiofármacos, avanços tecnológicos, boas práticas clínicas e tudo que movimenta o ecossistema da medicina nuclear. Vamos falar sobre ciência, compartilhar experiências, comentar eventos e congressos e trazer os destaques mais importantes da nossa área. Prepare seu café e acompanhe a conversa. O episódio de hoje é mais um passo em direção à jornada que promete misturar informação, ciência e um toque de energia nuclear para o seu dia. Quando a gente pensa em tecnologia nuclear, a mente costuma ir para dois extremos, né? Ou as imensas usinas de energia, ou, sei lá, o cenário sombrio de um conflito. Exato. Mas tem o lado dessa ciência que opera bem em silêncio, dentro dos hospitais, e que é absolutamente vital. É a medicina nuclear, que ajuda a gente a diagnosticar e tratar algumas das doenças mais complexas que existem, tipo câncer, problemas cardíacos. Perfeito. É uma tecnologia que funciona como uma espécie de GPS molecular, sabe? Ela mostra não só a anatomia, mas o funcionamento do nosso corpo em tempo real. É uma ferramenta de precisão fantástica. E é nesse universo que a gente vai mergulhar hoje. O nosso foco é entender como está a situação da medicina nuclear no Brasil, mas com um recorte bem específico. Dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso. E a nossa base para essa conversa é um artigo científico bem robusto, que fez um verdadeiro pente fino em dados públicos de 2015 a 2021. A nossa missão aqui é basicamente traduzir esses números e entender a história que eles contam. E é uma história de paradoxos, viu? Uma especialidade com demanda que só cresce, né, puxada pelo envelhecimento da população, Claro. mas que parece andar de lado, quase estagnada em alguns aspectos. A gente vai investigar os gargalos de acesso, a tecnologia, os custos, a distribuição pelo país. É quase como se a gente tivesse, sei lá, um carro de corrida, que é a tecnologia nuclear, essencial para salvar vidas, mas estamos com pouco combustível, que são os radiofármacos, poucas oficinas, que são os equipamentos, e a maioria das estradas que levam até eles estão concentradas no Sudeste. É uma ótima analogia. Hoje, a gente vai entender por que esse carro não está conseguindo chegar quem mais precisa. Ok, vamos começar a analisar isso. Qual é o primeiro sintoma que esse check-up da medicina nuclear brasileira revela? Olha, o primeiro sintoma, e que, na verdade, é a espinha dorsal de toda a discussão, é uma desigualdade, assim, profunda, quase crônica. Desigualdade. Se a gente olha o número total de instalações no Brasil, pode até parecer um número razoável. Mas quando a gente coloca uma lupa na distribuição geográfica, o cenário muda completamente. A concentração é brutal. Então me ajuda a visualizar isso no mapa. Como é que essa concentração se desenha para um paciente que depende do SUS? Os dados de 2021 são muito claros. A região Sudeste, sozinha, concentra 55,2% de todos os serviços de medicina nuclear convencional do país. Mais da metade? Mais da metade. E para os equipamentos de PET, que são mais avançados, esse número é de 52,8%. Agora, vamos para o outro extremo. A região Norte tem apenas 4,9% dos serviços convencionais e 4,4% dos de PET. Nossa, é difícil até de processar. Isso quer dizer que um paciente, sei lá, em Roraima ou no Amapá, tem, na prática, uma chance muito, mas muito menor de acessar o mesmo diagnóstico de ponta que alguém em São Paulo ou no Rio? Exatamente. A geografia está literalmente definindo o prognóstico da doença. Que loucura! E a situação de base é ainda mais confusa, porque o artigo aponta que nem os órgãos oficiais parecem concordar sobre quantos serviços existem de fato. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNN, reporta um número, 449 serviços. Certo. Já o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNS, aponta outro, 614 estabelecimentos com gama-câmeras. Peraí. Isso é mais do que um problema burocrático, certo? É um sintoma de um sistema que não se conversa. Exato. É como tentar administrar uma empresa sem saber ao certo quantas filiais você tem. O potencial de desperdício de mau planejamento com base nesses dados deve ser gigantesco. Precisamente. Se a gente não sabe com exatidão o ponto de partida, como é que se traça uma rota de expansão coerente? E essa desigualdade não para nos equipamentos. Ela se estende para a produção dos insumos essenciais, os radiofármacos. Que são os ciclotrons, que são os aceleradores de partículas que produzem esses insumos, né?
Só para deixar claro para todo mundo, esses radiofármacos produzidos em ciclotrons são aqueles de meia-vida curta, certo? Exato. E essa é uma informação crucial. Eles são como baterias de energia que se esgotam muito rápido, em questão de horas ou até minutos. Ah, entendi. Por isso, eles precisam ser produzidos praticamente ao lado do hospital onde vão ser usados. E onde estão esses ciclotrons? Adivinha? Sudeste. A grande maioria no setor privado e, de novo, concentrada no Sudeste. Na prática, isso significa que as regiões Norte e Centro-Oeste ficam desplugadas dos exames mais modernos que dependem desses insumos. Essa concentração no Sudeste é o primeiro sintoma, então. Mas se a gente colocar uma lupa ainda mais forte, vamos ver que o problema não é só geográfico, é numérico também. Sim, mesmo que os equipamentos fossem magicamente bem distribuídos amanhã, a verdade é que a gente simplesmente não tem o suficiente para a nossa população. Como o Brasil se compara com outros países nesse quesito? É aí que o retrato fica ainda mais alarmante e revela o que o artigo chama de um subaparelhamento crônico. Vamos pegar as gama-câmeras, que são os equipamentos mais básicos e mais utilizados. Ok, só para deixar claro, quando falamos de gama-câmera, estamos falando do cavalo de batalha da medicina nuclear, a tecnologia que faz o básico muito bem, como avaliar a saúde dos ossos e do coração. Entendido. É o feijão com arroz da especialidade. Exato. Em 2020, o Brasil tinha cerca de 3,5 desses equipamentos por milhão de habitantes. 3,5 por milhão. Isso, por si só, não me diz muito. Qual é a referência? A referência é chocante. Nos Estados Unidos, esse número é de 45,2 por milhão. 45? 45. Na Europa, a média dos países fica entre 6,7 e 16. Vamos deixar esse número assentar um pouco. Estamos falando de uma diferença de mais de 10 vezes em relação ao ZEUA. Isso não é só um número num gráfico. Na prática, isso se traduz em meses de espera por um diagnóstico, que pode definir o tratamento de um câncer, um tempo que um paciente americano ou europeu talvez não tivesse que enfrentar. A espera vira parte do prognóstico. Infelizmente, é essa a realidade. Puxa. Agora, quando a gente olha para os equipamentos PET, a história tem uma camada a mais de complexidade. O PET é como uma câmera de altíssima resolução, sabe? Ele nos permite ver o metabolismo das células. Por isso é tão crucial para a oncologia. Exato. O número total desses equipamentos vem crescendo no país, o que a princípio é uma boa notícia. Em 2020, a gente tinha 0,54 por milhão de habitantes, ainda muito abaixo dos 7,3 dos Estados Unidos, mas a tendência era de alta. O que faz sentido, a oncologia de precisão é futuro. Mas a pergunta é, crescendo para quem? Esse crescimento está chegando ao paciente do SUS? E aí está o grande porém que o artigo revela. A disponibilidade desses equipamentos dentro do SUS está diminuindo proporcionalmente. Como assim? Em 2015, quase 60% de todos os equipamentos PET do Brasil estavam, de alguma forma, disponíveis para o sistema público. Em 2021, esse percentual caiu para cerca de 50%. Ou seja, a iniciativa privada está comprando mais equipamentos, o que infla o número total do país. Isso. Mas o acesso público está encolhendo em termos relativos. O bolo cresceu, mas a fatia do SUS diminuiu. Exatamente essa a leitura. A expansão acontece, mas não se traduz em mais acesso para a maioria da população. E mesmo para os equipamentos que estão no SUS, o uso é muito focado. Nos convencionais, nas gama-câmeras, cerca de 80% a 85% dos procedimentos são cintilografias ósseas. Para buscar metástase de câncer. Isso. E cintilografias miocárdicas para o coração. O que nos leva a uma conclusão interessante. Essencialmente, o SUS é forçado a usar essa tecnologia poderosa, quase que exclusivamente em modo bombeiro, para apagar os incêndios mais urgentes e comuns. É uma ótima maneira de colocar. Fica pouco espaço para diagnósticos mais preventivos ou mais sutis, que poderiam economizar custos e salvar vidas lá na frente. Pois é. E no caso do PET-CT, essa restrição é ainda mais explícita. Desde que ele foi incorporado ao SUS em 2014, o reembolso federal cobre apenas 3 tipos específicos de câncer: pulmão, colo retal e linfomas. Só 3? Apenas 3. Para qualquer outra indicação, por mais que a ciência já valide, o paciente do SUS ou paga do bolso ou entra na justiça. O que nos leva, então, à questão econômica. Com poucos equipamentos e uma produção de insumos concentrada, de onde vem toda essa tecnologia? O que é fascinante aqui, e um pouco assustador, é a dependência quase total de tecnologia estrangeira.
O artigo é categórico. Não existe produção nacional de gama-câmeras ou de equipamentos PET-CT. Zero. Zero. Tudo, 100% do que a gente usa é importado. Vem dos Estados Unidos, da Europa, de Israel, da China. Isso soa como uma conta bem cara que chega todo mês em dólar. Qual o tamanho desse rombo? A análise da balança comercial que o estudo fez mostra exatamente isso. No fim do dia, a gente está sempre no vermelho. O déficit comercial da área é de cerca de 30 milhões de dólares por ano. Por ano. Ano após ano. Isso não é só um problema contábil, é uma vulnerabilidade estratégica. A gente está pagando uma taxa de assinatura anual, em moeda forte, para manter nosso próprio sistema de saúde pública funcionando. 30 milhões de dólares por ano. E o que pesa mais nessa conta? São as máquinas, os scanners? A análise detalhada é muito reveladora. A maior parte do déficit, cerca de 50%, metade da conta, vem da importação de um único item, o gerador de Tecnésio 99M. Ah, Ele é a matéria-prima para a esmagadora maioria dos exames convencionais. Outros 30% vêm de outros agentes radioativos. então, para usar uma analogia que a gente vê na informática, estamos importando não só as impressoras, que são os scanners, Exato. mas também a tinta, que são os radiofármacos. E a tinta, pelo visto, custa mais caro no longo prazo. Exatamente. E as impressoras também pesam. O artigo mostra que houve um pico de importação de equipamentos PET-CT logo depois que o SUS aprovou seu uso, ali por 2015, 2016. Certo. Naquele momento, o déficit com equipamentos chegou a superar o de radiofármacos. Isso mostra como uma decisão de política pública, como incorporar uma nova tecnologia, tem um impacto direto e imediato na balança comercial do país. E essa vulnerabilidade tem algum risco de piorar? Sim, e o risco é concreto. Essa dependência foi agravada nos últimos anos pela perda de capacidade produtiva do nosso principal fornecedor público de radiofármacos, o IPEM. O IPEM. Com o IPEM produzindo menos, a necessidade de importar a tinta aumenta e o déficit tende a crescer. A solução de longo prazo para isso seria o reator multipropósito brasileiro, um projeto grandioso que poderia nos dar autossuficiência. Mas, sendo otimista, ele ainda está há pelo menos 5 anos de se tornar realidade. Ok, vamos juntar as peças. O cenário parece uma tempestade perfeita. A demanda por exames só aumenta, a infraestrutura está estagnada e mal distribuída, o acesso do SUS às novas tecnologias está diminuindo e ainda temos essa dependência brutal de importações. É um quadro bem travado. É. O que o artigo aponta como caminhos para sair dessa situação? Se a gente conectar todos esses pontos, a conclusão do estudo é que a gente precisa urgentemente de uma estratégia nacional coordenada. Uma estratégia que vá além do ato isolado de só comprar mais equipamentos. Não adianta só comprar, é preciso planejar a rede como um todo. E quais seriam os pilares dessa estratégia? O que precisa ser feito na prática? A primeira recomendação é a mais básica, mas talvez a mais importante. Unificar as bases de dados. Fazer a CNN e o CNS se conversarem para que o país tenha um mapa real e confiável do que existe e onde existe. O básico, né? Começar sabendo o que se tem. Exato. Sem um diagnóstico preciso, qualquer tratamento é um tiro no escuro. O segundo passo, imagino, seria usar esse mapa para planejar o futuro. Exatamente. O artigo aponta para a necessidade de criar critérios claros de expansão. Curiosamente, o SUS até tem um parâmetro para PET-CT. A meta é ter um equipamento para cada 1,5 milhão de habitantes. Certo. Mas não existe nenhum critério para as gama-câmeras, que, como a gente disse, são o feijão com arroz da especialidade. Definir esses critérios é fundamental para que a expansão seja racional, baseada na necessidade da população e não em pressões políticas ou interesses locais. E além de mais equipamentos e melhor distribuídos, o que mais? É crucial atualizar os protocolos clínicos e a tabela de reembolso do SUS. Ela está terrivelmente desatualizada. Não incorpora novos radiofármacos e técnicas mais eficientes que são padrão em outros países há anos. Isso engessa a prática médica no sistema público. Totalmente. E impede que os pacientes tenham acesso ao que há de mais moderno, mesmo que seja mais custo-efetivo. E a grande questão da dependência tecnológica, de importar tudo, existe alguma luz no fim do túnel para isso? Sim, e essa é talvez a sugestão mais poderosa do artigo. Ele propõe um modelo que já deu certo em outra área. O plano de expansão da radioterapia, o PER-SUS. O PER-SUS.
Certo. Naquele plano, o governo não se limitou a comprar aceleradores lineares do exterior. O que eles fizeram de diferente? O contrato de compra exigia contrapartidas. Os fornecedores estrangeiros tiveram que assinar acordos de compensação e transferência de tecnologia. Ah, interessante. Isso resultou na instalação de uma fábrica de equipamentos no Brasil, na criação de um centro de treinamento, no desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores locais. Em vez de só comprar o produto, o país comprou também o conhecimento para produzi-lo. A ideia seria replicar esse modelo inteligente. Entendi. Então, para fechar o diagnóstico que os dados de 2015 a 2021 nos dão, a medicina nuclear no SUS vive uma situação crítica. Uma desigualdade geográfica brutal, um número de equipamentos muito abaixo dos padrões internacionais. Exatamente. O acesso público às tecnologias mais novas diminuindo e uma dependência de importações que nos deixa vulnerável tanto do ponto de vista econômico quanto sanitário. Exatamente. E é importante frisar que essa análise detalhada termina em 2021. De lá para cá, uma peça fundamental nesse tabuleiro mudou. O que aconteceu? Em 2022, uma emenda constitucional alterou as regras do jogo e abriu de vez o mercado para que empresas privadas pudessem produzir e comercializar radiofármacos no Brasil. Algo que antes era, na prática, um monopólio estatal. E isso, claro, levanta uma questão fundamental para o futuro. Uma questão que define o próximo capítulo dessa história. Como essa maior privatização na produção de insumos vai alterar o cenário que a gente acabou de discutir? Por um lado, ela pode aumentar a oferta, gerar competição e, quem sabe, reduzir custos, beneficiando todo o sistema. Ou, por outro lado, ela corre o risco de aprofundar ainda mais o abismo entre a saúde pública e a privada, com o setor privado absorvendo as inovações e deixando o SUS ainda mais para trás. A resposta para essa pergunta ainda está sendo escrita. Você acompanhou mais um episódio do Café Nuclear. Esperamos que este conteúdo tenha trazido sua dose de informação sobre o universo da medicina nuclear. Gostou do episódio? Deixe sua opinião, participe da discussão nos comentários e compartilhe suas ideias. Queremos ouvir suas sugestões de novos temas e pontos que você considera importantes para os próximos episódios. O Café Nuclear é feito para você e com você. Um espaço aberto para construir conhecimento em conjunto. Até a próxima xícara de ciência aqui no Café Nuclear.